Vamos ficar de pé? Vamos pegar na palavra agora. Nós vamos ministrar uma palavra ao teu coração. Deus está nesse lugar. Deus está fazendo coisas grandes aqui. Deus já começou a manifestar nos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Fala assim, Deus está nesse lugar. Mas se você não sentiu, talvez você sinta alguma coisa hoje. Olha para o seu irmão e fala assim, você precisa andar em fé e não por sentimento. A Bíblia fala que onde estiverem, quantos reunidos? 2 ou 3 reunidos, Ele estará onde? No nosso meio. Então, se eu crer na palavra do Senhor, eu posso dizer, Ele está nesse lugar. Eu não preciso sentir, eu preciso ter fé. Olha para o seu irmão e fala assim, você não precisa sentir nada. Você precisa ter fé. Mas fala assim, mas Deus permite que algumas pessoas sintam alguma coisa. Talvez você vai sentir alguma coisa hoje. Amém? Aleluia. Mas o que você precisa entender é que Ele está nesse lugar. Oh, uau. Deixa eu te explicar uma coisa. Em alguns lugares, para a gente falando aqui, Jesus está nesse lugar, a gente escuta são urros. Porque se eu falo que Jesus está nesse lugar, no meio de um inferno, Jesus vai botar em liberdade todos que estão presos. Então, se eu falo Jesus está nesse lugar, significa que Ele chegou para libertar. Se Jesus ele entrar numa clínica, por exemplo, de pessoas que estão com síndrome de pânico, que estão em depressão, e de repente ele chega lá e alguém fala assim, Jesus está nesse lugar. Meu irmão, a tristeza vai dar salto de alegria porque Ele está no lugar. Aonde Jesus está, acontecem coisas maravilhosas e incríveis. Jesus estava andando pelas cidades, cegos estão enxergando, surdos estão ouvindo, mudo está falando, aleijado está correndo, e alegria está dando salto de alegria, e coisas maravilhosas acontecem. Leprosos são curados. Aonde Jesus ele está, então há novidade de vida. Eu quero te dar uma boa nova. Quero falar com você nessa noite que Jesus está nesse lugar. Vocês ainda não têm postura de quem acreditam. Eu disse a você que você precisa ter uma postura firme de que Jesus está nesse lugar. Sabe, uma vez tinha um homem que ele era um mendigo, vivia uma vida desgraçada, o ofício dele era pedir dinheiro aos outros. E ele sobrevivia disso, da boa vontade das pessoas. Se não bastasse o estado de mendicância daquele homem, ele era cego. As pessoas nem sabiam qual era o nome dele, só referiam ele assim, ele é Bartimeu, porque Bartimeu significa o filho de Timeu. Ninguém sabia o nome exato daquela pessoa, mas só falavam da deficiência dele. Falaram assim, olha, esse mendigo é o filho de Timeu. Timeu devia ser muito conhecido. E o Bartimeu, ele ouviu dizer que Jesus ia passar na sua cidade. O Bartimeu, ele teve uma postura de quem acreditava, porque o Bartimeu, ele fez aquilo que a religião não gosta. O Bartimeu, ele teve uma postura que os religiosos ficam endemoniados. Bartimeu, tanto é verdade que os seus discípulos de Jesus, os religiosos ficaram bravos com Bartimeu. Bartimeu, ele gritava a plenos pulmões. Fala assim com o seu irmão, Bartimeu, ele era cego, mas não era surdo e nem mudo. Então ele ficou sabendo que Jesus estava chegando. Ele não via, mas ele escutava o barulho da multidão se aproximando. E quando cada vez mais que o barulho ficava mais intenso da multidão, aquele homem gritava mais a plenos pulmões. Os discípulos falaram assim, para de encher o saco do mestre, para de gritar, seu indecente, tenha pudor, você está diante do rei dos reis. E o Bartimeu, ele gritava mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, a ponto que Jesus fala assim, manda chamá-lo. E Bartimeu, ele salta, dá um salto assim, e deixa a capa dele para trás, ok? Tudo bem, o joelho doeu, Daniel? Amém? Ele dá um salto para trás, mas ele vai diante de Jesus. Aí Jesus pergunta a Bartimeu, o que você quer que eu te faça? E ele fala assim, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. E quando ele disse, eu quero ver, o que aconteceu com ele? O que você acha que aconteceu com o Bartimeu? Ele viu. Uau, cara, fala comigo assim, uau. Ele viu, desde quando ele não enxergava, desde nascença, ele viu, mas ele teve uma postura, que algumas pessoas até condenaram, mas ele teve uma postura. Jesus está nesse lugar. Estamos melhorando, estamos melhorando, é isso aí. A gente precisa de ter uma postura, ok?
Quero ensinar vocês sobre postura. Ainda vou pregar sobre postura. Amém? Estou passando mel na sua boca até o dia que eu falar. Vou falar sobre postura e todos vocês vêm aqui. Estão cansados de ficar em pé? Imagina eu que vou ficar até o final do culto. Vocês sejam solidários a mim, por favor. Isaías 55. Esse é o tempo da graça. Olha para o seu irmão e fala assim, esse é o tempo da graça. Fala assim, no tempo da graça, Deus quer abençoar todos. Assim, no tempo da graça, não é quem eu sou, não é o que eu faço, não é o que eu deixo de fazer, mas é quem Jesus é e aquilo que Ele faz por mim e por você. Ok? Abriu? Todos vós que têm sede, vinde às águas, e vós que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com fino manjares. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este glorificou. Buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Lê comigo, por favor, o versículo 6. Buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Vai? Vai lá, enquanto eu bebo água. Invocar enquanto está perto. Vai. Ok, foi fantástico agora. Buscai o Senhor enquanto se pode invocar, invocai-o enquanto está perto. Qual é o tempo de buscar o Senhor? Hoje. Agora. Por quê? Por quê? Porque Ele está acessível, perto. Olha para o seu irmão e fala assim, Ele está perto. Ele está acessível. Fala assim, Ele está facinho para chegar até você. Amém? Glória a Deus, feche teus olhos. Nós vamos orar e vamos pedir a Deus para que Ele fale poderosamente conosco através dessa palavra. Feche teus olhos, faça uma oração. Já que Ele está nesse lugar e está perto, fale com Ele então. Fale o que te moveu a estar nesse lugar. Fala das suas expectativas do seu coração. Ele quer te ouvir. Talvez tenha tanto tempo que você não fala com Ele. Ele está tendo saudade de você, saudade da tua voz, saudade de que você se achegue a Ele. Talvez andaste tão longe, mas hoje Deus te chama nesse lugar para você entender algo que Ele quer fazer no seu coração. Pai, nós precisamos do Senhor. Tu sabes que nós não temos capacidade alguma de mudar quaisquer situações em nossas vidas e na vida de qualquer pessoa.
Tu sabes da nossa condição, Tu sabes dos nossos limites do nosso coração, Tu sabes dos nossos pensamentos, Tu sabes de coisas que carregamos na nossa vida, das vergonhas que nós temos, lembranças que nos fazem ficar envergonhados. Mas o Senhor nos ama e o Senhor quer se fazer conhecer a nós. Nós então vamos ficar debaixo desta palavra, de que o Senhor está acessível, de que o Senhor está perto e de que o Senhor quer que nós o invoquemos. Portanto, Deus, nós te invocamos nesta noite. Te pedimos, Deus, que o Senhor se achegue a nós de uma maneira muito especial. Que o Senhor toque nos olhos de cegos, nos ouvidos de surdos, nos lábios dos mudos. Que o Senhor toque nas pernas de quem estão paralisados há tantos anos. Que algo sobrenatural do Senhor, de fato, aconteça neste lugar. Que o Senhor venha nos capturar pelo Teu amor e pelo poder do Senhor. Pai, nós te damos liberdade para que o Senhor mova, para que o Senhor haja, para que o Senhor faça algo novo em nossas vidas. Aquele que crê nisso, que não orou simplesmente por orar, mas orou em fé, fala assim: amém, eu creio nisso. Dá o melhor abraço na pessoa que você não abraçou, dê o melhor sorriso a quem você ainda não sorriu, ok? E depois você pode assentar em nome de Jesus. Amém, pode se assentar. Aleluia. É interessante olhar para nós e talvez olhar para algumas pessoas ao nosso redor. É muito interessante quando nós paramos para observar as coisas. Uma das coisas que nós podemos observar é que existe no coração de muita gente um desejo ardente de uma mudança. Tem muita gente cansada de ser quem é. Tem muita gente não aguentando mais viver o que vive. Tem muita gente não querendo estar aonde está. Tem muita gente que eles têm a certeza e a convicção de que aonde eles estão não é o lugar que Deus os quis que estivesse. É interessante observar porque se você quer ganhar dinheiro no tempo de hoje, você precisa fazer psicologia. Porque todo psicólogo está com o seu consultório empanturrado de gente. Gente que não tem dificuldade de se ver, dificuldade de se perceber, gente com dificuldade de olhar-se no espelho, gente com dificuldade de diversas maneiras, gente com pensamentos suicidas, gente com atitudes suicidas, gente que estão terminando com o casamento, estão terminando com a própria vida, gente que está fazendo um monte de coisa que é uma ofensa a ele próprio. É interessante observar o que está no entorno, mas o mais interessante observar é que, ao mesmo tempo que as pessoas elas sabem, conhecem, que estão vivendo estão vivendo em lugares, estão vivendo com sentimentos que não são bons, mas essas pessoas elas se tornam passivas, elas não reagem, elas não tomam uma ação a fim de mover algo que as tirem daqueles lugares aonde elas sabem que não devem estar. É interessante que algumas outras pessoas, o movimento que elas fazem, são os movimentos de quem depende de um outro fazer para que ele possa sair de um lugar aonde ele não quer estar. Então, eu quero dizer que esse é o movimento de algumas pessoas que esperam demasiadamente na ação de alguém, para que esse alguém venha até ela, talvez faça uma oração por ela, e tudo na vida dela se resolva. Algumas pessoas, então, elas se movem, elas vão em todos os lugares, elas estão correndo atrás de soluções para a sua vida. A Bíblia fala, inclusive, de uma mulher assim, fala de uma mulher que tinha um fluxo de hemorragia, ela estava há 12 anos com um fluxo de hemorragia, e falar com uma mulher de fluxo de hemorragia naquela época, não é como na época de hoje. Naquela época não tinha os recursos que a mulher tem para conter o fluxo do sangue, mas falar daquela época quer dizer que, além dela ter hemorragia, ninguém podia tocar nela, porque alguém tocasse alguém que estava sangrando, essa pessoa que sangrava era considerada impura, e quem tocava num impuro se tornava impuro. Então,
ela não tem apenas uma enfermidade, mas ela está vivendo alheia a uma sociedade. Ela é excluída. 12 anos. A Bíblia fala que ela gastou tudo que tinha. Eu não sei se ela tinha muito, se ela não tinha pouco, mas se ela tivesse muito, tivesse pouco, ela gastou tudo, tentando solucionar o seu problema. E ela não conseguiu solucionar o seu problema. Até que ela começou a falar, começou a ouvir falar de um homem chamado Jesus, que aonde ele passava, coisas sobrenaturais estavam acontecendo. Aquela mulher, então, ela tem uma atitude de fé. Aquela mulher, ela se levanta e vai ao encontro de Jesus. Aquela mulher, ela toma postura. E agora, mesmo fedendo como ela estava, porque alguém que sangra 12 anos, ela deveria estar fisicamente também totalmente debilitada. Ela não cheirava bem. Talvez isso foi até bom para ela poder abrir caminho no meio do povo. Mas eu sei que ela foi até Jesus. E estava lendo um livro agora, e eu não sabia disso, uma informação que me foi dada. Eu não lembro o livro, se eu lembrar depois eu falo com você. Mas ele disse que ela dizia assim, que ela queria tocar, pelo menos na orla das vestes de Jesus. O que eu não sabia, que eu fiquei sabendo, é que na orla de Jesus era o lugar mais precioso da sua orla, era o lugar que só pessoas íntimas podiam tocar, que seriam o esposo, a esposa ou os filhos, família, que podiam tocar naquele lugar. E aquela mulher, ela toca exatamente naquele lugar que não se podia tocar segundo a religião. Mas ela toca nas orlas de Jesus, no lugar mais precioso na orla dele. E quando Jesus fala assim, quem me tocou? Talvez aquela mulher pensasse, mais um que vai me condenar. Mas quando Jesus olha para aquela mulher, é interessante que ele olha para ela e fala assim, filha, a tua fé te curou. Quando Jesus fala filha, Jesus está querendo dizer para ela, eu não te excluo, você faz parte da minha família. Você tem permissão de tocar na veste da minha, na orla da minha veste, na manga da minha veste, porque você é minha filha. E filha, eu te curei, vai-te em paz, ser curado. Então a gente novamente vê alguém com uma expectativa. E a gente vê novamente Jesus indo totalmente numa posição que para uma religião quadrada, cheia de formas e de parâmetros, não podia acontecer. Jesus curava no sábado, os religiosos ficavam endemoniados. Jesus fazia muitas coisas que os religiosos não entendiam, eles ficavam todos endemoniados. E Jesus continuava fazendo o que ele fazia, porque ele era livre e nos chamou para a liberdade. Olha para o teu irmão e fala assim, ele é livre e nos chamou para a liberdade. O texto que lemos em Isaías 55 fala do tempo da graça, fala do tempo de comprar sem ter dinheiro, de comer sem ter dinheiro, fala do tempo que as portas se abriram. Nós estamos vivendo o tempo da graça. O tempo de hoje é o tempo da graça. Aquilo que Isaías estava falando há séculos atrás é o dia de hoje. Nós estamos vivendo o dia dos acessos a Jesus. Nós estamos vivendo o dia onde nós podemos chegar até Jesus e tocar nas orlas da sua veste, porque nós somos filhos e filhas, nós temos um acesso a Ele. Porém, o que eu quero dar ênfase a vocês é sobre a oração. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu tenho visto tanta gente vivendo uma vida tão desgraçada, eu tenho também visto muita gente cada vez mais orando de menos. Mas não é quem não é de Jesus. Eu estou dizendo daqueles que dizem que creem em Jesus. Olha, eu já parei para conversar com algumas pessoas, e aqui em Muriaé, esse caso aqui em Muriaé, geralmente só conto os casos lá do Espírito Santo. Vou começar a contar os casos de Muriaé, sem entregar ninguém, lógico. Mas eu já me deparei com algumas pessoas que eram ativistas, faziam muita coisa na igreja. E essa própria pessoa uma vez falou comigo assim, eu não oro e não leio a Bíblia. Eu falei com ela, então você não serve. Você não serve para servir. Você não serve porque você serve segundo o teu coração, você não serve segundo o coração de Deus. Você não sabe do coração dele, você não se aproxima dele, você não faz para exaltá-lo, você faz para exaltar a si próprio, então você não serve para servir. Algumas pessoas, elas são assim. É impressionante, eu tenho visto pessoas vivendo momentos em que o gigante está vencendo.
Nós precisamos dos Davis de hoje. Nós precisamos de gente de coragem. Nós precisamos de gente que não tenha medo dos gigantes. Nós precisamos de gente que vai ao encontro dos gigantes. E nós olhamos para os dias atuais e nós vemos pessoas sendo mobilizadas pelos gigantes, pelas dificuldades. E parece que quando as dificuldades surgem, eles param de correr, eles param de se mover. E é interessante porque você vai conversar com pessoas assim, eles só sabem lamentar da vida, só sabem dizer que a vida está difícil, só sabem dizer que a vida está muito ruim, porque aconteceu isso e isso, e reclamam de todo mundo, mas a gente não escuta da boca deles falando assim: a situação não está fácil, pastor, mas eu creio no meu Redentor, Ele vive. Acabei de sair do lugar secreto, Deus falou comigo que está chegando recurso. Deus falou comigo que Deus está movendo. Um discípulo meu, eu vou contar o caso, se ele quiser manifestar e dizer sou eu e fique na liberdade. Um discípulo meu, passando por algumas dificuldades, ele mandou uma mensagem para mim, falando: pastor, a dificuldade está terrível lá em casa, mas a gente nunca esteve tão próximo de Deus como nós estamos agora. Deus está provendo na minha vida. Eu estava passando por uma necessidade, não falei com ninguém, mas falei com Deus. E quando eu estava orando, presta atenção, quando eu estava orando, ele já manifestou ali? Já? Tá, então vem aqui para frente, aparece nas câmeras, esse é o Marcinho. Ele disse assim: enquanto eu estava orando, eu tive uma necessidade X, e Deus moveu alguém para bater no meu ombro e falar assim: Deus mandou te dar esse valor aqui. Ele disse assim: pastor, eu estava devendo a água, e eu falei com o pai, e o pai moveu o coração de um filho, e o filho me deu o recurso que eu precisava. A gente tem que começar a entender que aquele que é a origem de todas as fontes é Deus. A gente precisa começar a entender que o lugar que você só está porque você tem um caso sério com uma descrença. O seu coração é incrédulo, por isso você não ora, por isso você não tem esperança, por isso você não quer sair do ambiente do qual você está. É mais ou menos a propaganda do Denorex, parece, mas não é. Parecemos que somos crentes, ávidos no Senhor, mas a nossa vida não demonstra o poder de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu estou cansado de testemunhos como estes. Eu estou cansado de receber testemunhos que são mais um testemunho de vida. Eu estou cansado de ouvir isso e estou querendo começar a ouvir os testemunhos de poder. Eu quero começar a ouvir os testemunhos da glória a Deus. Eu quero começar a ouvir os testemunhos que as pessoas falam: pastor, eu estou numa luta danada, mas Deus está comigo. Pastor, eu estou vivendo tempos difíceis, mas eu estou num lugar secreto, Deus tem falado comigo. Olha, uma vez eu estava falando e pedindo as coisas a Deus, e Deus falou comigo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da minha boca. Pai, olha, eu estou sendo alimentado pelos lábios do meu Pai, eu estou sendo alimentado pelas palavras que Ele me diz. Olha, um dia estava eu chorando, e Deus disse para mim: olha, filho, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu então me levantei e eu disse: oh, significa que a minha tristeza está passando. Nós precisamos começar a ouvir testemunhos de glória. Nós precisamos começar a ouvir testemunhos de gente que crê. Nós precisamos começar a ouvir pessoas que se tornam referencial de que Deus escuta a oração e não apenas a escuta, mas a responde. Porque senão nós vamos começar a acreditar que Deus está surdo e Deus deixa de falar com o seu povo, que Deus deixa de fazer os seus milagres ao seu povo. Aquilo que nós cremos é aquilo que manifestamos. Aquilo que estamos vivendo é exatamente aquilo que nós estamos crendo no nosso coração. E esses dias orando, falando com Deus, aqui na torre de vigia, pergunte ao seu irmão: quanto tempo tem que você não vem na torre? Olha para ele: quanto tempo tem que você não vem na torre? Faz muito tempo, né? Nós já estamos rodando torre nesse lugar há anos. Olha para o seu irmão e fala assim: você ainda não vem em um dia. Eu estava na torre orando, falando com Deus. Eu saí, depois da torre eu tinha que pegar o meu filho na escola. Foi até engraçado, enquanto eu estava buscando o filho na escola, antes um pouquinho, Deus começou a desenrolar o mistério, que é o que eu estou pregando para vocês, ainda vou começar a pregar, e no meio do caminho Deus ia falando comigo, e no retorno também, a Júlia estava no carro, e eu falei: Júlia, vai anotando os negócios aí que o pai está falando. E Deus está falando comigo sobre a oração.
É interessante que a vida de Jesus é uma inspiração. Olha para o seu irmão e fala assim: a vida de Jesus é uma inspiração. Olha, a oração de Jesus é uma inspiração. Olha que o seu irmão fala assim: a oração de Jesus é uma inspiração. Os discípulos andavam com Jesus. É interessante que os discípulos viam Jesus curar, eles viam Jesus pregar o Evangelho, eles viam Jesus fazer muitas coisas, mas teve uma coisa que os discípulos pediram para que Jesus os ensinassem a fazer. O que foi? Está lá em Lucas 11, 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Amém? Então as pessoas precisam ver a gente orando. Eu sempre entendi o seguinte, né? Eu sempre ouvi um testemunho assim: não é que estejam errados, apenas mandar os meus filhos fazer, eu preciso fazer. Eu não tenho que falar de oração, eu tenho que orar. Tá. Anuncia que você está no lugar secreto. Não ser em resposta a uma oração. Todo mover de Deus na terra. Ele faz um monte de mandinga para poder arrumar um namorado, uma namorada. Tem gente que está subindo. Conheço gente que está casada, mas que no início não queria nem namorar. Você é uma dessas pessoas que está aqui? Priscila, é a mala ele não é mala, ele é uma mala, mas uma mala de ouro, né? Preciosa. Foi assim com o Vitor. O Vitor foi lá na Priscila, casou. Mas é o que Jesus fala. Jesus fala que os nossos pais, sendo maus, nos recompensam. E ele fala assim: se aqueles pais que são maus te recompensam, quanto mais dirá aquele que te ama e não há de te recompensar? Sabe o que Jesus está falando? Às vezes você acha que está demorando. Deus, ele está indeciso. Fazer algumas orações no tempo junto. O religioso olhou para aquele camarada, pobre, miserável, desgraçado. Olhou para ele e disse assim: graças eu te dou, Senhor Deus, que eu não sou igual a essa mala sem alça. Eu não sou como ele, eu te dou graça porque o Senhor me faz assim, assim. Graças a Deus que eu não sou como esse. Mas aquele outro que estava ali ajoelhado, orando, ele só fazia uma oração: Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. O Senhor Jesus disse que C.S. Lewis diz assim certa vez: as minhas orações não mudam a Deus, mudam a mim mesmo. Olhe para o seu irmão e fala assim: quando você começa a orar, tome cuidado, que você vai começar a mudar. Faça como a si mesmo, ok? Então você é uma pessoa bem resolvida. Então você está em crise com você mesmo. Alguém vai cair daquele lugar, vai cair morto aqui, eu vou sair, levanta, cara. Ele vai levantar. Paulo fez isso. Não entender. Ele fala e eu ouço. O quarto secreto é o lugar de pessoas que pegam fogo. É algo caloroso, é algo prazeroso. Meia-noite, e ele está, deixa queimar, rodando para lá e para cá. E eu falei: eu quero dormir. Tem um problema, pode queimar. Mas lembra que tem um vizinho lá embaixo. Então, quando você orar, pelo menos não arraste o seu pé e cante, mas pule, sei lá, coloca as almofadas para não atrapalhar ninguém, mas queima, não tem importância queimar. A gente está aprendendo amor. Volte àquele tempo que você queimava. Os da vizinha estão queimando. Estava olhando, sabia que tinha um sorriso nessa cara. Você que está aí atrás agora, aqui embaixo, aqui, faz uma cara de apaixonado para o pastor, faz. I love you, eu também te amo, hashtag temos um caso. Olha aí, legal, você faz uma expressão de apaixonado, por favor, façam para mim. Aí quem está aí atrás, façam para mim, faz, amém. Bunyan disse: a oração fará um homem parar de pecar, ou o pecado o seduzirá a parar de orar. Vou ler de novo para você. A parar de orar. Por que as pessoas param? Porque parou de orar. Porque parou de relacionar. Todos somos tentados. Orai sempre, sem cessar. O Monte Sinai diz que haviam relâmpagos e trovões. O Monte Sinai disse que quando Deus falava ao povo, vão falar assim: esse cara é maluco, esse cara é doido, esse cara quer se perder, ele quer se embriagar
na presença de Deus, ele quer amar a quem é digno de ser amado, ele quer ser conduzido aonde ele reina, aonde é um reino, aonde é um governo, aonde ele fala, eu escuto, aonde eu chorei uma noite, pastor, mas a alegria bateu na minha porta logo pela manhã. Pastor, deixa eu te explicar uma coisa, eu estava passando uma, mas agora Deus me tirou de um tremendal de pecado, Deus me tirou de um cativeiro e Deus me fez um livre. Presta atenção, essa adoração, por isso a adoração é para íntimo, adoração não é para quem tem técnica de cantar, adoração é para quem tem intimidade, quem o conhece. Adoração é para quem entra nas recâmaras e se apaixona. Isso é adoração. Agora preste atenção, Deus está movendo na face da terra um ambiente de oração, um ambiente de intercessão, um ambiente de lugar secreto. Escute, Deus está fazendo o que pastores e mais pastores em vários púlpitos do mundo inteiro anunciem a volta de Jesus, mas Jesus ele vem buscar a noiva, Jesus vem buscar as prudentes, Jesus vem buscar aquelas que creem, Jesus vem buscar aquelas que têm a sua chama acesa, aquelas que estão preparadas para as bodas do Cordeiro. É para esse tipo de gente que Jesus está vindo, está tocando uma trombeta, está se anunciando no mundo dos corpos. Uma senhora da igreja Assembleia de Deus, ela falou com Pedro assim: filho, eu creio que Jesus está às portas. Uau! Eu creio que Jesus está à porta. Então eu vou te fazer uma pergunta, ela é muito clara, ela é muito precisa. No ambiente onde Deus está, existe liberdade. Preste atenção, existem pessoas aqui. Eu quero te convidar para você fazer uma oração comigo, por favor. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego. Eu de fato merecia o inferno, mas o Senhor me amou em Jesus e me deu vida enquanto eu estava morto. Eu te recebo, Jesus, como meu Salvador e faço do Senhor o meu Senhor da minha vida, em nome de Jesus. Filho e Espírito Santo, e mandamos embora agora toda a influência de demônios na consciência de vocês, no corpo de vocês. Damos uma ordem que saiam agora, em nome de Jesus, e que entre agora a nova vida de Cristo, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Vocês estão como filhos e filhas, vocês estão inseridos em uma família.